Senhores, né? Em nossa última atividade, nossa atividade que antecede a nossa prova, a ideia aqui foi trabalhar em cima do rateio, né, na parte do custeio de absorção, certo? Então, primeira questão, né, e é a única, só que com várias alternativas, então ela acaba se tornando várias questões. Então, o que dizia? A indústria de bebidas Ômega Limitada trabalha com custos indiretos de fabricação reais. O custo de produção é sempre calculado após o final do mês, depois de apurados todos os custos. As informações abaixo dizem respeito ao mês de dezembro. Então ele apresenta aqui, né? Quantidade produzidas, matéria-prima, mão de obra direta, horas de mão de obra diretas trabalhadas e aqui embaixo os custos indiretos. Então, custo total e finalizando a nossa planilha com custo total de 30 mil. O que ele pede, pessoal? Ele pede na letra A, com base nos dados anteriores, pede-se o valor do custo de cada produto, usando-se as horas de mão de obra direta trabalhadas como critério de rateio. Então vamos lá. A primeira parte conceitual que a gente tem que entrar aqui é exatamente na história do rateio. O que significa o rateio? Bom, o rateio, pessoal, ele existe porque nós temos os custos indiretos, que são aqueles custos que a gente não consegue alocar de forma direta. Ou seja, desses 20 mil reais que nós temos aqui, nós precisamos saber quanto deles vai para a cerveja e quanto que dele vai para o refrigerante. E para a gente conseguir mensurar quanto que vai para cada um, ou seja, desses 20 mil, quanto que vem para a cerveja e quanto que vem para o refrigerante, nós vamos precisar realizar um rateio. Em outras palavras, uma divisão desse valor. E aí, nós não podemos simplesmente chegar aqui e dividi-lo por 2. São 2 produtos, não é cerveja e refrigerante? Então, divide por 2, bota metade para cada. Você pode até dividir em metade para cada, mas não por um critério tão simplório como esse, que seria tipos de produto. Você tem que adotar algum dos critérios, né, aceitáveis na contabilidade. Nós ainda não entramos na questão de avaliação dos critérios, mas a questão ela nos dá os critérios que nós deveremos estar adotando durante esta questão. Então, na letra A, ele diz o quê? Usando-se o quê? Horas de mão de obra diretas trabalhadas como critério de rateio. Então, aqui, pessoal, percebam que Vou dar para que eu entendi. Tudo bem, Mariana? Então, tudo bem, desculpa. Então, percebam que o primeiro critério a ser utilizado é horas de mão de obra trabalhada. Então, para a gente, na letra A, fazer esse rateio, nós vamos utilizar horas de mão de obras trabalhadas. E aí, qual que é o fundamento disso, pessoal? Como é que funciona? Após a escolha do critério de rateio, nós iremos trabalhar em cima de proporcionalidade. Como assim? Como assim? Que agora que a gente sabe que o nosso critério de rateio escolhido é horas de mão de obras diretas trabalhadas, nós vamos saber quantos % cada um dos itens recebeu em relação ao todo. Como assim, professor? Senhores, se observarmos, nós temos aqui um total. Nós temos aqui um total de 1.500 horas. Só que essas 1.500 horas, elas foram divididas. Divididas como assim? Não foi 1.500 horas só para a cerveja ou só para o refrigerante. Você percebe que você tem, dessas 1.500, você tem 800 horas para a cerveja e você ainda tem
700 horas para o refrigerante. Em cima disso, o que a gente faz? A gente vai calcular qual que é a proporção que está ocorrendo ali. Então, o que a gente faz? Para a cerveja, nós vamos pegar a quantidade de horas, ou seja, 800 horas, né, que é a quantidade de horas que a cerveja recebeu, e nós vamos dividir essa quantidade de horas pelo total de horas do mês. Ou seja, a cerveja recebeu 800 horas de um total de 1.500 horas que foram trabalhadas no mês. Alguém me ajude aí com a calculadora. 800 horas dividido por 1.500 dá o quê? 800 dividido por 1.500, pessoal? Dá 0,53. Então, 0,53. Isso aqui, pessoal, está em decimal, né? Em casas decimais. Para nós transformarmos em percentual, nós multiplicamos por 100, o que vai representar um percentual de 53%. Isso para quem? Isso para a cerveja. Então, percebam que do total dos custos indiretos, do total, né, das horas de mão de obras trabalhadas, 800 horas, elas correspondem ao quê? Elas correspondem a... Elas correspondem a 53%. Certo? 800 horas. Beleza. Uma vez que a gente calculou, né, o da cerveja, claro, para a gente chegar na do refrigerante, basta a gente subtrair. Mas a gente faz o cálculo para demonstrar. Então, no refrigerante, o que seria, pessoal? Seria 700 horas, né, que é a quantidade de horas que o refrigerante recebeu, dividido por 1.500 horas, que é exatamente o total de horas do mês, né, do período. 700 dividido por 1.500 dá quanto, pessoal? Dá 0,46. A gente vai ter que arredondar para 0,47, por quê? Porque o total, né, o somatório, tem que dar 100%. Então, 0,47 vezes 100 igual a 47%. 47%. Ou seja, do total, né, do total das 700 horas que o refrigerante recebeu, essas 700 horas correspondem ao quê? Corresponde a 47%. Então, uma vez que a gente tem esses percentuais calculados, o que a gente faz? Uma vez que a gente tem esses percentuais calculados, pessoal, nós vamos agora calcular a distribuição desses percentuais sobre os custos indiretos. Ou seja, nós vamos aplicar 53% dos custos indiretos para a cerveja e 47% dos custos indiretos vão para o refrigerante. Então, como é que a gente calcula 53% de 20 mil, pessoal? Então, cerveja. Ele vai pegar... 20 mil vezes 43%. Exatamente. Ele vai pegar 20 mil vezes 53%. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? 10.600. 10.600. Isso aqui, pessoal, para cerveja. Agora, nós iremos para o refrigerante. O mesmo raciocínio. Do total dos custos indiretos, ou seja, 20 mil, você vai
você vai lançar, ou seja, você vai distribuir 47% desses custos. 47% desses custos você vai distribuir para o refrigerante. Logo, 20 mil vezes 47% dá o quê, pessoal? 9.400. 9.400. Então, pessoal, percebam que esses valores que nós acabamos de encontrar, né? Esses valores que nós acabamos de encontrar, eles vão ser os valores para nós distribuir os nossos custos indiretos. Então, o nosso custo indireto, ele vai ser distribuído 10.600 para a cerveja e 9.400 para o refrigerante. Assim, nós chegamos aqui a 10.600, fica aqui, e aqui fica 9.400. Então, percebam que dos 20 mil, do total dos 20 mil, 9.400 vieram para os refrigerantes e 10.600 foram distribuídos para a cerveja. Isso obedecendo o quê? Isso obedecendo horas de mão de obra direta trabalhada. E diga, pessoal, é moleza ou não é? Não é. Rapaz, isso é fácil, senhora. Professor, Depende. eu deixei, tipo, fracionário, tipo 0,53,33. Tem algum problema a minha atividade, então? Não tem problema. O que acontece, pessoal? Ah, Aqui, até para facilitar em termos de apresentação e didáticos, a gente está arredondando, sem trabalhar. Porque quando vocês me falaram, vocês falaram 53,333, não sei o quê, né? Mas aqui, para facilitar em termos de apresentação, a gente vai arredondando esses valores. Qual que é o correto, professor? Não, o correto é que você trabalhe com as casas decimais, porque você vai estar mais fiel à informação. Mas aqui, só para a gente poder trabalhar de uma forma mais sem números quebrados, a gente está arredondando. Mas você tem que sim considerar as casas decimais, tá? Aqui tá bom, então só tô para efeitos tranquila didáticos. E aí, em relação à prova, quando vocês me perguntam, professor, e na prova? Não, a prova você considera as casas decimais, principalmente se tiver alternativa. Se não tiver alternativa, eu até posso relevar, mas se tiver alternativa, considere, porque senão você não vai encontrar a sua resposta. Beleza? Mas o raciocínio é o mesmo. Então, aqui, ao invés de, por exemplo, de você ter multiplicado, né, por 53%, a gente já tem que multiplicar por 53,333, né, em cima do valor. Mas só mesmo para efeitos didáticos aqui a gente está arredondando. Mas considere pelo menos as duas primeiras casas decimais. Ok? Professor, Senhora. quando eu falo de rateio, toda vez que eu quero achar um rateio, eu preciso ter uma porcentagem e jogar em cima do rateio. Porque na verdade, quando a gente vai fazer um rateio, você tem que utilizar alguma coisa como referência. E a referência que a gente utiliza é justamente o quê? É justamente como que foi distribuído aquele fator, né, na produção. Então, você tem que encontrar a proporcionalidade, certo? Por isso que a gente transforma em termos percentuais. Mas você pode trabalhar em cima de índices também, ou seja, você pode pegar o 0,53 e já jogar aqui em cima dos 20 mil também. Mas a gente transforma em termos percentuais até para melhorar a questão da visualização e entender como que está funcionando essa divisão, porque muitas pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade na hora que você deixa em casas decimais. Mas se você quiser também já trabalhar direto com os índices, né? Ou seja, quiser trabalhar já direto aqui, no caso específico seria o 0,53 ou 0,47, não tem problema algum também. Você já pode trabalhar em cima deles. Mas a gente tem que encontrar a questão da proporcionalidade. Por quê? Porque a gente quer usar essa proporcionalidade, né, que aconteceu nesse fator de produção, para a gente poder aplicar essa mesma proporcionalidade
nos custos indiretos, porque a gente tem que encontrar alguma forma de distribuir esse valor. E aí, a forma é encontrando a proporcionalidade de algum dos outros critérios de produção. Beleza? Senhores, agora eu faço-lhes ali aqui uma pergunta. Qual que é o custo total da produção de cerveja conforme, né, segundo o critério de rateio, horas de mão de obra direta trabalhada? É a O meu porcentagem. deu 15.999. E quanto É é que isso que deu? você está perguntando? Eu quero saber aqui, ó, o custo total. Isso, o meu deu 15 mil, professor, 999, e o outro deu 13.998. Meu Certo. deu 15.900. 15 O mil? meu deu 15.900. Certo. Então, 15.900. vamos lá, por partes. Quem chegou em 15.999, me explica aí o que é que foi somado. Peguei o valor do custo total vezes a porcentagem. Entendi. Qual a porcentagem? Porcentagem de cerveja e de refrigerante. Certo. O outro, que chegou em 15 mil e alguma outra coisinha que deu diferente. Qual foram os valores que somou? Cadê a outra moça que somou? Oi, professor, é porque aqui tá um barulho aqui em casa. Eu multipliquei, na verdade, a porcentagem vezes o valor total de 30 mil. Certo. Então, Foi fez o mesmo raciocínio da Raíza. Professor, Senhora. o meu deu 16.400, que eu somei 3.000, que é da matéria-prima, mais 3.000 da mão de obra e o resultado que a gente acabou de descobrir, que foi os custos indiretos, 10.600, relacionados à cerveja. Exato. Pessoal, olha só o que acontece. Na composição do custo total, pessoal, a única coisa em que é utilizado critério de rateio, pessoal, é única e exclusivamente o quê? É somente nos custos indiretos. Você faz esse procedimento justamente para o quê? Para que você tenha condições de, depois de distribuir dos custos indiretos, você possa calcular o custo total de cada produto. Então, o custo total de cada produto, agora, é o somatório dos seus custos individuais e não mais uma aplicação de proporcionalidade. Esse critério aqui adotado, ele não se aplica ao custo total. Ele se aplica somente ao custo indireto. Então, o custo total, nós não calculamos ele com base no critério de rateio. O custo total vai ser o quê? Vai ser o somatório dos fatores produtivos, porque agora você tem as informações suficientes para que você possa somar. Então, a primeira pergunta é: quantidade produzida, eu vou somar no meu custo total? Não. Não tem porquê. Por que eu vou somar quantidade produzida? Isso aqui são unidades, não é fator de custo, né? Valor de custo. Agora, matéria-prima consumida. Esse aqui eu vou somar? Sim. Sim. Esse aqui eu vou somar, pessoal. Mão de obra. E aí eu vou somar tanto para a cerveja como para o refrigerante, né? Então, passa direto. Mão de obra direta. Eu vou somar? Também. Eu vou somar, pessoal. Isso aqui é outro fator que nós temos que somar na hora na hora de apurar o custo total do produto. Os custos indiretos que nós acabamos de distribuir, eu vou somar? Sim. Claro, esse trabalho todinho foi para a gente poder somar justamente com esse bonitão, eu não vou deixar ele de fora na hora dessa. Então pronto, para que a gente possa chegar no valor do custo total de cada um dos produtos, o que eu vou fazer é somar esses três fatores. E eu até chamo a atenção dos senhores, que nessa questão ficaria até mais simples ainda de perceber isso, né, de quais são os fatores a serem somados, é que você tem o quê? Você tem um cifrão, pessoal. Tá aqui, ó.
apresentando o que é moeda, o que é valor. Pessoal, eu não sei como é que tá aí, mas aqui começou a cair uma chuva muito forte. Então, se porventura a internet aqui cair, não se preocupe que, na pior das hipóteses, a aula vai estar postada hoje ainda. Hoje lá no site, tá? Lá no YouTube, no Instagram. Se cair, é compromisso certo. Que eu só saio daqui depois que eu conseguir postar ela em algum lugar. Só por medida de segurança. Mas, fé em Deus, não vai cair. Oi. E se tivesse, no caso, se tivesse despesa, não entraria nesse cálculo. Não, boa, gostei. Boa pergunta. Custo mesmo. Exatamente. Boa, excelente pergunta. Pessoal, nós estamos relembrando pelo método do critério de quê? Custeio de? Nós estamos pelo método de custeio de absorção, pessoal. Ó, o método do custeio de absorção, ele não considera as despesas para cálculo de custo do produto. Ou seja, somente aquilo que for custo entra no cálculo de custo do produto. Simples assim. Pelo método do custeio de absorção, que é o método aceito pela legislação fiscal, pela Receita Federal, só entra fatores de custo, fatores de produção. Se tivesse aqui uma despesa, seria uma pegadinha para deixar vocês assim meio atarantados e querer somar na hora de calcular o custo total. Não coloque o custo, não coloque a despesa no cálculo do custo. Beleza? Alguém ia perguntar alguma coisa aí, se na minha prova não sei o que eu escutei. Escutei demais? Ok. Então, avançando. Então, logo, pessoal, o valor total, né, dos custos, né, do custo total da cerveja vai ser o somatório de 3.000 de matéria-prima, né, de matéria-prima consumida, mais 3.000 de mão de obra direta e mais os 10.600 que nós acabamos de ratear dos custos indiretos. Ou seja, 16.600. Então, esse aqui é o valor da cerveja, né? O custo total da cerveja. Eu errei certa parte. Meu pai. E agora, o do refrigerante. O mesmo raciocínio. Nós vamos somar R$1.000 de matéria-prima, mais... Professor, senhora. Eu acho que o senhor passou 3 tipos de custo, não foi? Como assim? Eu acho que era custo por absorção e outros 2. Não, eu apenas mencionei os outros. Tá. Os outros nós ainda vamos estudar. Para a prova, somente custeio de absorção, que é até onde a gente foi. Certo? Essas outras modalidades de custeio, que são custeios administrativos, eles não são aceitos pela legislação, para apuração do imposto e tudo mais. Ele é puramente administrativo. Isso a gente vai ver mais à frente. Nessa prova, não tem esses, certo? Por enquanto, só isso aqui de absorção. Então, para nós calcularmos agora o valor do custo do refrigerante, nós iremos somar o quê? R$1.000 de matéria-prima consumida, mais R$3.000 de mão de obra direta, que totaliza 4.000, e vamos somar mais os 9.400 de custos indiretos que nós rateamos. Ou seja, 4.000 mais 9.400. Isso dá o quê? 13.400. 13.400. Pronto, pessoal. Com isso aqui, o que é que a gente fez? Nós distribuímos os custos indiretos, né? A cerveja pegando 10.600 e o refrigerante 9.400. E agora nós temos o total dos custos da cerveja e o total dos custos do refrigerante. Só que 16.600, pessoal, é o total de custos para eu produzir o quê? Para eu produzir 20.000 unidades de cerveja. 13.400 é o total de custos para eu produzir 10.000 refrigerantes, unidades de refrigerante. Então, se eu quiser saber o custo unitário, então, quanto que custa uma cerveja para mim? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cerveja, é igual ao quê? Como é que eu faço, pessoal? Quanto é que é o custo unitário da cerveja, então? É o custo produzido
que foi de Dividido 16,600. 16.600 dividido pelo quê? Para 20 mil. Quantidade produzida. Exatamente. Dividido para 20 mil. Logo, quanto que é uma cerveja? 83 centavos, parece. 63? 83. Opa! 103. 83, professor. Rapaz, eu tô ficando surdo. Falei! R$ 83 por cerveja. Pense numa cerveja cara, menino. Centavos. Ah, é centavos? Desculpa. Minha gente. Centavos. Então é 0,83. Agora ficou barato. Rapaz, alguém falou e eu escutei só o vento. Não, deixa quieto. Então, pessoal, o que acontece? Nós temos exatamente o custo unitário da cerveja. Então, é 83 centavos por cerveja. E a mesma coisa a gente pode fazer para o refrigerante. Logo, o refrigerante vai ser o quê? Mas o senhor não pediu isso na questão, não é isso? Não, eu tô indo Era além. isso que eu ia falar. Tá certo. Tô indo além. Tá bom. 13.400. Já tô filosofando aqui já, pra gente, né, poder absorver o máximo possível aqui. Então, 13.400, né, que é o custo total do refrigerante, dividido pelo quê? Dividido pela quantidade produzida, 10 mil. Isso vai nos dar o quê? Ajuda aí dos universitários. 1,34. Ou seja, R$1,34. R$1,34. Eu vou botar assim por N, que vai ficar menor. Por Eu unidade. acho que eu prestei atenção quando eu fui ler a questão, que eu fiz isso aí pensando que estava pedindo. Ótimo. Então, pessoal, percebam que pelo critério de rateio, né? Horas de mão de obras trabalhadas, esse aqui é o raciocínio. Nós ficamos com esta totalidade de custos, né? Ou seja, o total, né, o valor do custo unitário acaba sendo de 83 centavos para a cerveja e de 1,34 para o refrigerante. Belezinha? Isso aqui é a nossa letra A. Agora vamos para a nossa letra B. Na letra B, ele pede o quê? Ele pede que nós calculemos o custo do produto usando agora a matéria-prima consumida como critério de rateio. Então, agora nós iremos utilizar a matéria-prima consumida. Então, este aqui passou a ser o nosso critério de rateio. Nós vamos fazer exatamente o mesmo raciocínio, certo? Então, o primeiro passo, nós vamos chegar aqui e pegar cerveja e ver a quantidade que foi consumida. Então, vamos lá. Matéria-prima consumida. Foi consumido o quê? R$3.000 de um total de 4.000 de matéria-prima consumida. Valeu, que São Pedro está nervoso. Então, R$3.000 dividido por um total de 4.000. Isso aqui, pessoal, isso aqui dá o que para mim? 75%. Ou seja, isso aqui representa 0,75, que vezes 100 representa 75%. Já o refrigerante, o que refrigerante consumiu? Bom, o refrigerante consumiu R$1.000 de um total de 4.000. Então, o refrigerante, ele é R$1.000 de um total de 4.000. Isso aqui é igual a 0,25, que vezes 100 representa 25%.
25%. Agora, com esses fatores, né, com esses percentuais de distribuição de 75% e de 25%, nós iremos ratear os custos indiretos para a cerveja e para o refrigerante. Então, os nossos custos indiretos, eles totalizam R$20.000. Então, nós vamos jogar, deixa eu botar aqui, nós vamos jogar os 20% em cima, né, os 75% e os 20%. Então, aqui, 75% de 20.000 é o quê? 15.000. Então, 15.000 para a cerveja e 5.000. 5.000 para o refrigerante. Pelo critério de rateio matéria-prima consumida, essa aqui é a distribuição dos nossos custos indiretos. Com isso, pessoal, o nosso custo total agora da cerveja pulou para 3.000 mais 3.000 mais 15.000 foi para 21.000. R$1.000, né? Ou seja, R$1.000 mais 3.000 mais 5.000, nós pulamos agora então para 11.000. Correto? Bateu? Pessoal? Funcionou? Deu tudo certo? Sim. Então, preenchendo, né? Preenchendo o total de cada um aqui, nós temos o quê? Que a cerveja foi de 21.000 dividido. Quantas unidades de cervejas foram produzidas? Esse 11.000 tá errado, não? Oi? Esse 11.000 tá errado, não? Eu acho que é 9. Foi o que eu 9. falei, é 9.000, professor. É É 9. 9? Pessoa é 9, é 9. Falei-me, e vocês só me dizem isso agora, minha gente. Eu não falei, você Eu tava interdito aqui no meu caderno. Tava nem Tá olhando, aí depois eu fui ver hoje. Eita, professor! Ó, então, aí passa do valor total lá. desconsidera, minha gente. Aqui é 9.000. 32.000. Exatamente, caba duro, gostei de ver, tá todo mundo pegando. Então, ó, refrigerante passou o custo total a 9.000 e a cerveja de 21. Lembrando o quê? Lembrando que, né, as quantidades produzidas, 20.000 de cerveja e 10.000 de refrigerante. Então, quando a gente for calcular agora o custo unitário, nós vamos considerar o quê? 21.000 é o custo total, né, da cerveja e foram produzidas 20.000 unidades. Logo, quanto que é o custo unitário da cerveja, pessoal? É os 83 centavos. Ficou quanto? Mas tu tá usando os valores de referência lá de cima ou não? Não, agora o cálculo é esse aqui, ó. Cerveja, 21.000 dividido por 20.000. Dá? Ah, entendi. Deixa eu pegar. R$1,05. R$1,05. R$1,05 5. por unidade. Isso a cerveja. E o refrigerante, ele já vai ser o quê? O custo total dele foi de 9.000. Dividido por quantas unidades fabricadas? 4.000. 4.000, né? 4.000 não, rapaz. 10.000. Falei-me, rapaz. Quantas unidades? 10.000. Então, ó, dividido por 10.000 unidades. Logo, 90 centavos. 0,9. 90 centavos. deu 90 centavos por unidade.
Só ver que eu boto unidade aqui. Olha só, percebam que da letra A, né? A letra A, com um critério de rateio de mão de obra, horas de mão de obra direto trabalhadas, quanto que era o custo unitário da cerveja? 83 centavos. 83 centavos. E o do refrigerante? 1,34. Agora compara com a letra B. Qual que é o custo unitário da cerveja? 1,5. 1,5. E o do refrigerante? 90 centavos. E aí, tá dando a mesma coisa da letra A? Quem é o produto aí que tem um custo unitário mais elevado? A cerveja ou o refrigerante? Refrigerante. Depende. Em qual dos critérios? Sei lá. Se for Professor, no tem que cri- dar diferente mesmo, né? Se for no critério da letra A, o refrigerante está mais caro. Mas se a gente for para o critério da letra B, a cerveja passou a ficar mais cara. Então, avançando. Segura aí, guarda essa pulga aí atrás da orelha.